Bom dia, a graça e a paz de Jesus. Mais uma escola dominical online e a gente louva a Deus por essa oportunidade e esse aplicativo, que Deus tem nos dado para poder transmitir a palavra de Deus através da escola dominical. Hoje nós temos um assunto muito legal, muito importante, é a grande comissão, né? Então é importante você estar ligado, compartilhe para que realmente essa palavra possa chegar bem longe, para a honra, para a glória do nosso grande Deus. Então é importante, hoje nós estaremos recebendo aqui o missionário Felipe, que realmente vai trazer algo muito especial. Nosso bate-papo também vai ser muito bom e eu espero que você possa aprender e possa perguntar também. Quem sabe tem algumas dúvidas aí sobre como evangelizar, né? E com toda certeza o Felipe vai responder. Se ele não souber responder, a gente vai pesquisar, no outro dia a gente responde, tá bom? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus para o nosso início, e está aqui em Marcos capítulo 28, a partir do versículo 16, que diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para onde que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a palavra de Deus para iniciar o nosso trabalho nessa manhã. Que o bondoso Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por essa oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor está nos dando, de poder falar em torno da Tua palavra. Nos dê, Senhor Deus, condições e permita, Deus, que o Senhor possa colocar no nosso coração exatamente aquilo que o Senhor deseja que falemos. Nos dê a sua graça, Senhor Deus. Nós precisamos muito da tua ajuda e da tua proteção. Abençoe o Felipe também, no momento agora da meditação e também na hora do bate-papo. Nós oramos e agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar então para o Felipe fazer a primeira meditação. Olá, irmãos, bom dia, tudo bem? Nessa meditação, a gente queria falar um pouco sobre algo muito prático da vida cristã, que é fazer parte da grande comissão, pregar o evangelho, testemunhar do amor de Cristo para as pessoas. Mas muitas vezes a gente coloca essa ação que deve ser tão comum, tão normal na vida de um cristão, como algo que a gente tem que mudar a chavinha. Em algum momento da nossa vida a gente tem que fazer a grande comissão e outra parte da vida a gente tem a nossa vida secular, como se fossem dois momentos, às vezes até antagônicos, mas não. E eu queria trazer essa manhã uma reflexão sobre o testemunho de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, Zaqueu era um chefe dos publicanos, chefe dos que coletavam impostos, numa cidade rica, que é Jericó, que existe até hoje essa cidade. Mas em Lucas 19, de 1 a 10, Lucas descreve da seguinte forma o que ocorreu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da grande multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria.
Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É maravilhoso a gente ver como Cristo Jesus nos ensina e nos direciona a ter uma mudança de vida, né? Todos nós temos testemunho de conversão, todos nós passamos por mudanças, mas o que as pessoas vão dizer? O que elas irão dizer sobre a nossa conduta, sobre os nossos atos? Como diz um amigo, como nós somos da fé cristã, pregamos o evangelho, tentamos viver tudo isso, lutamos por isso. Muitas vezes os nossos acertos são deixados de lado, mas os nossos erros são colocados uma lupa em cima, né? Porque o ser humano é assim, de certa forma. Então a gente pode passar justamente a pensar isso, o que os nossos atos têm falado sobre isso. Zaqueu era um homem que trabalhava para o Império Romano, coletando impostos dos seus conterrâneos, das pessoas que eram da sua mesma pátria, do seu mesmo sangue. Ele não era visto com bons olhos. Ele tinha uma profissão que não era tão adequada, que não era tão benquista. E ele era rico. Mas esse homem, quando teve encontros com Cristo Jesus, ele teve uma vida transformada a ponto de os seus bens e a ponto das coisas que ele tinha como seu valor tão grandioso, isso perde-se o valor. A ponto dele, de fato, falar: olha, eu vou separar metade do que eu tenho, eu não preciso viver com tudo isso. O que é mais importante na vida, eu recebi hoje. Então, a partir de hoje, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou repartir com os que não têm. Eu quero ajudar as pessoas. E além disso, se eu fiz algo de errado na minha profissão, de extorquir alguém, de retirar a mais dos impostos, eu vou pegar esse valor e vou quadruplicar e vou devolver. É um testemunho incrível de um homem que teve um encontro com Cristo e sua atitude, seu caráter, seu trabalho foram modificados, foram transformados. E esse homem, Zaqueu, ele não se preocupa com o que vão pensar, o que vão achar. Pelo contrário, ele fala assim: mas como assim estão falando isso de Jesus? Eu fico pensando isso, né? Quando eu leio, é como que, olha, as pessoas estão falando, olha, como Jesus está indo na casa de Zaqueu. E acho que se fosse a gente poderia pensar: é verdade, o que Jesus está fazendo na minha casa? Eu sou pecador, eu sou falho. Não, peraí, vamos tentar arrumar, vamos tentar resolver isso, né? E Zaqueu tentando resolver isso, sim, ele dá um bom testemunho, um bom exemplo de transformação de vida. Mas, Felipe, isso às vezes é tão distante do nosso modus operandi, do nosso dia a dia, de como a gente conviver. Eu queria trazer rapidamente um exemplo de John Mark Terry. Ele tem um ótimo artigo chamado Diversas Abordagens para a Evangelização, e nesse artigo ele apresenta 5 pontos, 5 métodos, 5 abordagens de evangelização. Algumas delas já foram utilizadas no meio cristão, na história da igreja, mas não são tão adequadas para os dias de hoje. Algumas delas não se adequam tão bem à nossa cultura, porque nós somos brasileiros, isso interfere também na forma como apresentamos o evangelho, não que isso seja uma desculpa. Como, por exemplo, a primeira abordagem que ele descreve é a confrontação. Por muitas vezes você vê na história do cristianismo homens que se levantaram, realmente o Espírito Santo de Deus se manifestando neles, a sabedoria divina sendo posta nos lábios deles, e eles pregando o evangelho. Em Pedro mesmo, lá na descida dos Pentecostes, quando as pessoas ficam achando estranho toda aquela movimentação, Pedro se levanta e confronta aqueles que estão próximos, a ponto daquele grupo, 3.000 pessoas se convertem. Porém, esse tipo de confrontação, é claro que tirando alguns amigos pastores que são um pouco mais, como eu poderia dizer, polêmicos nas redes sociais, tirando esses, no normal, na nossa cultura brasileira, a gente não é tanto de confrontar, né? Um exemplo bem simples é aquela questão de que quando alguém fala assim: vamos tomar um café em casa, e a gente pensa na agenda, pensa na família, pensa no trabalho, e fala assim: esse ano não vai dar, queridão,
Mas a gente não responde isso, a gente fala, vamos tomar um café. Porque a nossa cultura tem essa questão de não querer confrontar, não querer, não, vou tentar fazer resolver. Então essa abordagem de confronto não é tão utilizada e não é tão eficaz na nossa cultura. Numa segunda abordagem, ele fala a abordagem tradicional ou socrática. Felipe, o que é isso? É uma abordagem na qual a gente, de forma tranquila, senta, conversa e de forma racional tenta apresentar o evangelho, não apenas de forma racional, claro, também de forma espiritual. É muito utilizado dessa forma com missões transculturais para pessoas que têm outras culturas, outras religiões, como islâmicos, budistas, hindus, sikhs. E você pega esse formato e a gente vê por que a gente chama de tradicional, porque por muitas vezes nas igrejas tradicionais do Brasil e até da Europa e América, foi utilizado muito e ainda é utilizado muito. Nós, numa conversa, tentamos fazer essa abordagem. E como o pastor até falou na introdução, às vezes quando a gente não sabe uma pergunta, olha, essa pergunta eu não sei te responder, mas a gente pode conversar, pesquisar, conversar com o pastor, com o missionário, com alguém que tem mais experiência do que eu. E, aliás, fica a dica, acho que eu não conheço nenhum pastor que vai ficar chateado por um membro da igreja e falar, pastor, eu estava evangelizando alguém e a pessoa me fez uma pergunta que eu não soube responder, eu estou com isso na cabeça. O senhor pode me ajudar? Eu acho muito difícil um pastor ficar chateado com esse tipo de problema. Não é? Como terceira abordagem, ele fala de uma abordagem institucional ou assistencial. Nesse momento, a gente entende que é algo incrível, algo muito bom, auxiliar as pessoas. O próprio, em diversos momentos dos evangelhos, Cristo Jesus nos exorta e nos direciona, assim, praticar ações. Porém, essas ações não devem nos calar de pregar o evangelho. Um exemplo que eu sempre dou e sempre penso é a nossa própria igreja, as terças-feiras, quando a gente, tirando o momento pandemia, a gente sempre recolhe lá as doações lá no Ceasa, vem, faz o culto à tarde, prega a palavra, apresenta um momento e uma oportunidade para que as pessoas conheçam a Cristo Jesus. E em meio a essa ação assistencial, em meio a essa ação de doações de alimentos, é pregado o evangelho. Lembrando que não é uma moeda de troca o alimento, mas sim uma maneira um ato de amor para com aquela pessoa. Há um quarto formato de abordagem que ele chama que é o testemunhal. Ao meu ver, é um dos que mais proporciona frutos no Brasil, por exemplo. Você contar o seu testemunho. Você contar de fato o que Jesus fez na sua vida, que transformações que você teve. Isso é algo que mexe muito. Eu me recordo uma vez que estava compartilhando com um amigo ateu, e eu falava do como a fé em Cristo Jesus, como realmente o Deus que se propõe a acalentar a nossa alma, a trazer-nos em pastos verdejantes, em águas tranquilas, que refrigerem a nossa alma. De fato, esse refrigério vem, de fato, esse refrigério veio. E ao poder testemunhar para esse ateu, a fala dele foi muito incrível. Mesmo ele não confessando a fé em Cristo Jesus, mesmo ele não acreditando em Deus, ele falou, Felipe, vocês cristãos estão muito melhores do que eu. Eu sou ateu. Eu gostaria muito de ter fé em Cristo Jesus e acreditar que existe um Deus que cuida de mim, mas eu não consigo ter essa fé. E ele começou a falar e testemunhar algo tão grandioso de uma alma necessitada de um Deus, necessitada de um Salvador. Mesmo essa pessoa racionalmente não querendo, não buscando, aquela necessidade e aquele vazio, como a gente fala muitas vezes, está lá. E ele só pode ser preenchido em Cristo Jesus. Por fim, uma das últimas abordagens, e ao meu ver uma das mais importantes, é justamente a comportamental. Felipe, o que é esse testemunho, o que é essa abordagem comportamental? Porque o testemunhal, ok, eu testemunho, eu falo da minha vida, mas e o comportamental? O comportamental é aquele evangelho vivido por um cristão a ponto do cristão, quando não puder, ele não precisar pregar o evangelho, porque a vida dele testemunha isso mais alto. Agora, quando ele puder, ele vai pregar sim, isso é importante. Eu me lembro que eu dava aula em alguns colégios, e um diretor, uma vez, ele chegou, me deu o calhamaço de provas que eu tinha corrigido, de filosofia, sociologia, história, e falou, olha, tá aqui as provas, tinham por volta aí de 600 provas para corrigir, e falou, você tem uma semana, você vai me entregar isso em uma semana corrigido? Eu falei, não vou não.
E falou, Felipe, você não pode responder isso para mim, você tem que falar que você vai entregar, porque senão eu vou ter que te dar bronca, eu vou ter que te dar uma notificação, te avisar, porque depois eu tenho que passar. Eu falei, diretor, eu tenho que ser sincero com o senhor, eu não vou ter tempo hábil para corrigir as benditas 600 provas em uma semana, ainda dando aula, ainda preparando aula, ainda vendo trabalhos dos alunos. Eu não consigo, eu garanto com você que eu consigo fazer em 2 semanas, uma não consigo. Daí em um momento ele falou exatamente isso também. Mente para mim, fala que vai e fica me enrolando. Eu falei, não vou fazer isso. Tanto que nas outras vezes ele até agendava minha prova antes para eu ter tempo. Não, Felipe tem que ter 2 semanas, senão não tem jeito. Não, mas não tem jeito. Não, não tem jeito. Por quê? Porque ele sabia dessa conduta e nessa conduta tinha essa proximidade. Esse comportamento apresentava que ele podia confiar nesse sentido de, olha, o Felipe vai fazer isso, vai fazer isso. E o nosso comportamento? Porque quando a gente fala de métodos e formas de evangelizar, no nosso trabalho principalmente, Felipe, mas tem momentos que eu não posso evangelizar. Sim, mas e os momentos que a gente pode? E os momentos que as pessoas, a Ju estava falando isso, minha esposa estava falando isso, a gente estava conversando essa semana, eu falo, sabe, Felipe, até aquelas pessoas que ironizavam a minha fé, aquelas pessoas que zoavam, quando essas pessoas tinham problemas, quando essas pessoas elas estavam em luta, quando essas pessoas elas precisavam de ajuda, elas vinham pedir oração. Elas vinham conversar. E nós como cristãos? Às vezes a gente coloca de forma tão, sabe, fantasiosa o momento de evangelizar, enquanto que deve ser um momento normal, comum, a todo tempo. Você está indo levar o lixo na lixeira, você fala um bom dia para um vizinho e você fala, olha, que Deus te abençoe. Agora nos períodos de pandemia mesmo, eu estava fazendo esse exercício, que é um exercício, a gente não tem o costume de fazer. Todo lugar comercial que eu ia, eu falo para a pessoa, olha, muito obrigado que você mesmo no meio da pandemia está se dispondo a me servir, me ajudar, tanto só a minha família quanto as pessoas, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família. E muitas pessoas responderam um obrigado com lágrimas. Alguns até a gente pôde aumentar um pouquinho o tempo e falar, olha, que Deus te abençoe, olha, posso orar por você, olha, como que é seu nome? Eu vou estar orando por você. Essa semana passada, eu estava no mercado e aí eu fui auxiliar um rapaz que estava com um carrinho de bebê e ele estava com um carrinho de bebê com um carrinho de compras tentando passar no meio de pessoas que a esposa já tinha pegou outra fila. Eu estava com o meu carrinho já na fila, eu deixei meu carrinho lá, falei para ele, olha, deixa que eu te ajudo, pega o carrinho do bebê, eu levo o carrinho. Fui, levei o carrinho lá até ele. E falei para ele, olha, que Deus te abençoe. Ele abriu um sorriso, deve ter abrido, né, porque a gente estava com máscara, né, mas pelo olhar deu para entender que era um sorriso. Muito obrigado, que Deus abençoe você também, olha, muito obrigado. Deve ser cristão também, pelo jeito como reagiu. E aí eu voltei para minha fila. Quando eu fui começar a passar as compras, a pessoa que estava atrás de mim, um rapaz, eu vi que ele ficava muito me encarando, muito olhando assim. Quando eu fui para a primeira compra, ele olhou para mim e falou assim, posso te ajudar? Eu falei, pode. Daí ele, não, eu vi que você fez lá, que legal, que Deus te abençoe. Falou, que Deus te abençoe também. E a gente foi colocando as compras lá, rapidinho eu já estava passando. E aí a moça do caixa olhou para os dois, olhou para mim e para o rapaz, falou assim, olha, o mundo precisa de pessoas mais assim. E naquele momento, eu vou ser sincero, que eu perdi uma boa oportunidade de falar para ela, olha, a gente não é bom não. É Deus que faz isso. A manifestação da graça e do amor dele. A gente é ruim, a gente é egoísta, a gente quer que o nosso tempo seja mais importante do que os demais, a gente quer chegar antes, a gente quer que os nossos pedidos cheguem antes na fila, se pudesse fazer isso nas orações até a gente faria. Mas Cristo Jesus, Ele quer fazer uma transformação contínua em nós. E essa transformação contínua passa por esse momento que é a grande comissão, que é o pregar o Evangelho, que é o levar Cristo Jesus às pessoas, aos que querem, aos que não querem, aos que sabem que precisam, aos que nem têm ideia que precisam, a todo tempo pregar o Evangelho. E pregar um Evangelho que de fato tenha significado para as pessoas, que de fato converse com elas no sentido, eu preciso disso. E não aquele evangelho religioso de é mais uma opção que você tem. Esse é o cardápio de religiões que a gente tem hoje, essa é a minha. Você quer? Não. Cristo Jesus, ele nos apresenta um caminho muito maior. Há uma fala de um missionário chamado Hudson Taylor. Ele dizia que a grande comissão não é uma opção para um cristão, é um mandamento.
O que temos feito com esse mandamento? O que temos feito com, de fato, o momento em que devemos pregar a palavra, falar do amor de Cristo Jesus? Mas Felipe, eu não consigo falar. Como que você explica para alguém que você torce para o Guarani, para o Ponte Preta, para o Corinthians, para o Palmeiras? Como que você explica para alguém que você mora na rua tal, tal, tal? A gente consegue condensar na nossa mente abordagens e formas de falar tantas coisas corriqueiras. E a mensagem mais importante das nossas vidas, muitas vezes a gente deixa passar. Eu queria que você fizesse um exercício agora. Pare para pensar a quantidade de pessoas que você tem contato diariamente. Quantas dessas pessoas são cristãs? Quantas dessas pessoas já tiveram encontros com Cristo? O que temos feito para que as pessoas de fato tenham um encontro com Cristo? Que Cristo Jesus de fato nos lembre que esse é o maior mandamento e esse é o maior passo que um cristão pode dar. Confiar em Deus a ponto de saber que esse é o melhor que você pode viver e o melhor que as pessoas podem viver. Confie nele. Mas Felipe, às vezes vão faltar palavras para eu falar. E se eu errar? Bem-vindo ao clube. Eu faço isso há mais de 20 anos e pelo menos toda semana tem uma pergunta que eu faço. Opa, essa eu não tinha pensado ainda. E que bom, porque a gente vai aprendendo. Que Cristo Jesus, ele não apenas continue encontrando um lugar em nós, mas que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade de nos usar para a honra e glória dele, para que Deus seja conhecido, manifesto, onde a gente estiver. Mas no meu trabalho há densas trevas, Felipe. Que bom que há um pequeno luzeiro lá, que é a sua vida, que é você. Conte conosco para orar por você, meu irmão. Conte conosco para caminhar com você, para que você possa, encorajado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, mas também pelo testemunho dos nossos irmãos, por nós, a gente possa realmente pegar o evangelho, pegar um evangelho vivido e não apenas decorado. Por fim, eu queria orar e que Deus de fato fale aos nossos corações, que o participar da grande comissão e pregar e falar aos nossos trabalhos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas de sala, aos nossos colegas vizinhos, que a todo tempo a gente encontre nessas pessoas um campo missionário. Nós estamos envoltos a centenas de campos missionários. Será que nós estamos vendo eles? Que Deus realmente nos cure dessa cegueira. Vamos orar. Querido Deus, nós te pedimos, Pai, fala conosco, Deus. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Pai, e que o Senhor tenha realmente total controle de nós. E Deus, apesar de nós, que teu evangelho seja pregado e proclamado. Usa as nossas vidas para testemunhar, usa as nossas vidas para, com o nosso comportamento, pregar a tua palavra. Usa as nossas vidas para, com os nossos lábios, pregarmos a tua palavra. Pai amado, que mesmo quando confrontados, a gente não se amedronte, mas a gente tenha a plena convicção que não estamos sozinhos. Deus está conosco. Pai, fala conosco, Deus. Nos ensina a amar, não apenas os que nos amam, não apenas os que são simpáticos a nós, mas também os que nos odeiam, pois afinal, isso foi o que o Senhor nos ensinou. Que em meio a inimizades, a gente encontre campos missionários e corações desesperados por um Salvador e Senhor. Fala conosco, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que do alto trono está. O que é
era que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que do alto trono está. O que era e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. O que era e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Amém. Mais uma vez nós queremos agradecer ao Felipe por estar aqui conosco, né? Tem sido assim um prazer e realmente a sua experiência é muito legal para esse momento. Hoje o nosso bate-papo vai estar em torno de evangelização. Sim. Mas eu poderia até colocar assim, como evangelizar meus colegas, não Só do trabalho, né? né, só do trabalho, nem só da escola. Trabalhar isso, Sim. tá certo? E eu vou tomar a liberdade aqui de dividir em 3 blocos. É bem presbiteriano a gente faz. A gente faz as coisas bem presbiteriano. Em 3 blocos, né, para a gente poder trabalhar isso, né, para que realmente essa grande comissão possa ser realmente uma realidade na vida das nossas igrejas e das pessoas. Mas antes, eu queria saber a sua formação acadêmica. Sim, vamos lá. Eu sou geógrafo de formação, com especialização em História. E depois eu me aperfeiçoei em astronomia, trabalhei no observatório astronômico há algum Nossa, que tempo da legal. minha vida. Nossa, eu brinco que eu via todo dia o pôr do sol, numa montanha, todo dia. Trabalho bem difícil, bem duro. Muito bom, nossa, ver as maravilhas de Deus, assim, literalmente, sim, o céu estrelado, assim, porque era bem distante da cidade, Você né? poderia fazer horóscopo?
Ah, ligavam todo dia. Gente, pelo amor de Deus, astronomia, não é astrologia. Por favor. Pastor, todo dia não, mas toda semana, Alguém ligava. carta astral, horóscopo. Oi, eu nasci em tal dia, tal mês. Que bom. Tipo, que legal, você quer presente do que está acontecendo. Não, você pode falar que vai acontecer. No máximo, a gente podia falar, vai acontecer se você se converter, né? Já puxou o evangelho. Mas confundem muito, né? Eu trabalhei com astronomia por 6 anos da minha vida. Depois, voltei a lecionar, dar aula em escolas aqui da região de Campinas mesmo, né? Dei aula em colégios de história, filosofia, sociologia, geografia também. Bastante tempo. E depois, eu com a minha esposa, há 5 anos, a gente está em missão em período integral, né? Nessa parte que eu dava aula, a gente sempre compartilhou, sempre esteve junto com o trabalho, né, a formação, mas também o tempo em missões. Então, a gente fala que é tempo parcial, né? Que não é parcial, a gente faz mais... Mas como que surgiu, como que foi esse chamado para missões? É muito interessante, né? Porque tem um chamado para missões. Né? Sim. Eu acho que é muito mais de você ler a Bíblia e o que está escrito na Bíblia te bastar, do que você ter uma experiência sensorial, uma experiência... Sabe? Realmente, Deus fala, Deus direciona. E Deus vai te mostrando, principalmente quando a gente tem as incertezas, as lutas, com palavras de irmãos, pastores, pessoas que Deus vai colocando na sua vida e vai direcionando. Mas acho que uma chave que virou mesmo foi quando eu tinha por volta de 18 anos, que em Limeira, eu comecei até o Samuel, que acho que está aí assistindo. Um abraço, Samuel. Era um grupo de jovens, um punk, um gótico, 3 skatistas, que a gente ia numa igreja e a gente queria buscar mais a Deus. E a gente começou a ver o quanto pessoas que eram dos estilos musicais que a gente gostava, que a gente ia em shows e tal, mas pessoas que estavam indo para o inferno, que não iriam numa igreja convencional. E nem por isso a gente se rebelou contra a igreja, nem por isso a gente criou a nossa igreja. Não, a gente queria chamar eles para a igreja. Então a gente fazia reuniões numa garagem. O Samuel era na casa do Samuel e do Rogério, do Paulinho, tá enorme. Paulinho não tem nada, gigante. Paulinho grande. Cresceu muito o menino. E a gente podia lá estudar a Bíblia. A gente fazia depois dos cultos de jovens. Tinha culto de sábado à noite de jovens, e acabava o culto, a gente ia para essa garagem orar, ler a Bíblia. E depois a gente começou a participar de eventos e fazer evangelismos, panfletos, diversas formas a gente fez. Tem até uma vez que a gente fez um evangelismo que a gente colocou cartazes, como se fosse um evento na cidade, e depois fez um panfleto evangelístico com aquela mesma imagem, né, para chamar a atenção das pessoas. Então foi muito legal, muito, muito bom. E é isso, assim, a gente, na vida comum de um cristão, de buscar mais a Deus, não tinha como buscar a Deus e ver as pessoas indo para o inferno e tá tudo bem. Não tem como. É porque normalmente a gente transfere essa grande comissão a missionários, né? Sim. Então, é só um grupo seleto. Você que vai fazer o trabalho da grande comissão. E nós vamos falar um pouquinho disso aí. Bom, vamos dar um início aqui. Eu dividi o primeiro bloco dizendo assim, qual deve ser o princípio da evangelização? Deixa eu ler um texto da palavra aqui, de 1 Pedro 3,15, que diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pedir razão da esperança que há em vós. Então, como que eu posso evangelizar, né, em ambientes como no trabalho, como na escola, que, na verdade, em alguns lugares não se pode fazer isso. Pode. É Lei, proibido. né? Sim. Como que a gente trabalha isso como missionário? Esse trecho é muito lindo, né? Esse versículo é muito maravilhoso, porque ele mostra muito esse resumão, né? De como você apresentar o evangelho de forma muito mansa, muito sincera. Desculpe a sinceridade demais, também não sendo chato, né? Porque tem vezes que a gente vai pegar o evangelho... eu não quero ser chato.
Estou perguntando. Como não ser chato? Como não ser chato? Não ligue religião com política, já ajuda muito. Já começa muito bem não ligando isso. Com homens, né, com ações humanas. Mas eu acho que assim, pastor, o que pega muito nessa questão de começar a evangelizar, ninguém dá o que não tem. Não tem como a gente pregar um evangelho que eu não conheça. Não tem como eu falar de um Cristo Jesus, não tem como eu falar da igreja que eu frequento, se eu não estou imerso nela. Então, assim, eu acho que um primeiro passo da evangelização é você se relacionar com a pessoa de forma sincera, você ter um relacionamento sincero com a pessoa, e nesse relacionamento sincero, você mostrar a ela o seu testemunho. Por exemplo, porque há lugares que realmente é proibido. Não é que é Sim, proibido, sim. não é um lugar de se pregar Isso. evangelho, né? É um lugar de trabalho, um Sim. lugar de estudo, né? Sim. E não pode você interromper um trabalho. Vamos sentar agora tudo aqui, vamos. Peraí. Sim. Não vai dar certo isso. Eu dou um exemplo assim do que eu passei. Eu dei aula há muito tempo de filosofia. Espera um pouquinho só. Olha, se você tem alguma pergunta sobre evangelização, pode fazer que eu responda e ele responde. Tá? E se eu não souber, o pastor ajuda também. Ele é missionário. Pastor, eu lembro que eu dava aula de filosofia para o ensino médio e eu tinha que dar uma aula sobre Nietzsche. Sim. E sobre uma escola filosófica que hoje em dia a gente chama de niilismo, mas tem o existencialismo também e tal, questões filosóficas lá. E é totalmente contrário ao cristianismo. É muito diferente. É muito contrário, né? Um contraponto. E eu apresentei todo o conteúdo, falei tudo, só que de que forma? Da forma acadêmica mesmo. Olha, ele fez isso, ele nasceu dessa forma, ele falou... Só que em nenhum momento eu dei valor ao que ele estava falando, e se é certo ou errado, do meu ponto de vista. Sim. E você se desliga tanto a ponto que quando acaba a aula, os alunos falam, professor, mas você explicou tudo isso, tá? Mas o que o senhor acredita? O que o senhor acha disso? Porque fica algo tão claro que, olha, isso é o que ele pensava, que você tem que buscar os prazeres, você tem que buscar o que vem de você mesmo, o que vem do outro vai ficar em segundo plano, o super-homem, que ele falava muito isso, é o que supera tudo. Tal. Tá, professor, mas o que de fato você acredita? E daí a gente tem a oportunidade de falar assim, olha, eu sou cristão. Eu acho que não é nada, eu acho que o ser humano não vai bem. Aliás, os caras que seguiram essa linha existencialista e nihilista se lascaram filosoficamente, racionalmente falando, porque eles acreditavam, o ser humano vai melhorar, vai estar tudo bem. E nesses momentos eu acho que é incrível a história, porque o que vem depois? 2 guerras mundiais. O ser humano estava bem, o ser humano melhorou? Não melhorou. Então, você, em alguns momentos que você não pode pregar o evangelho, não estou falando para você fazer algo contra a lei, especificamente, depois falar, fui perseguido. Sim. Seja sábio. Seja sábio. Muitas vezes eu era abordado por alunos que, por exemplo, eram homossexuais. E aí, como que você abordava? Conversando. Mas você falava que você era contra? Sim. Eu sou heterossexual. Eu sou casado com uma mulher, claro que eu penso diferente. Eu sou cristão, claro que eu penso diferente. E eu tenho esse direito, assim como eles têm o direito deles de pensar dessa forma. Mas para você então está certo? Biblicamente? Não, e a gente se posiciona. Você repara como até um assunto tão delicado, a gente pode sim apresentar. E eu me lembro que todos eles falavam o seguinte depois, entendi, professor, legal, tá bom. Mas você acabou de falar que é contrário, eu posso ser contrário a ele? Eu não estou atacando ele, eu não estou difamando ele, eu não estou destratando, desrespeitando ele, eu não estou me achando superior a ele. Mas ele faz algo? E eu vou começar a colocar a lista também das coisas que eu faço de errado. É competição agora? Uhum. Eu não sou superior porque eu sou cristão. Sim. Acho que esse é um ponto, pastor, assim, de início muito importante. Você não é superior porque você é cristão. Você não é superior a pessoas que não conhecem Cristo Jesus ainda porque você já conhece Cristo Jesus. Isso é algo assim que muda muito a nossa mentalidade para o evangelho. E no caso de um colega de trabalho, né, a gente, quem trabalhou, quem está trabalhando, sabe que dentro de um contexto, né, dentro de uma fábrica, dentro de uma loja, dentro, enfim, de um escritório,
há momentos para tudo, Sim, né? Como que a gente vai trabalhar isso? sim. Eu acho que nesses momentos fala muito o formato de comportamental, seu comportamento. Naquele que você falou. Isso é algo que pega muito, pastor. Pega muito porque daí a pessoa, você tem credibilidade. O que você está falando e o que você está fazendo estão seguindo no mesmo patamar. Porque isso é um ponto que eu acredito que no pós-pandemia é uma chave muito importante que vai auxiliar as igrejas. As pessoas entenderem que elas são porta-vozes do reino de Deus. Eu não estou falando para ser desigrejado, pelo contrário, tem que estar vinculado a uma igreja, mas a igreja tem que ir junto. A igreja vai com você, é a igreja lá. Você é o representante da igreja lá no seu trabalho. Ah, mas eu não posso pregar o evangelho. Tudo bem. Ah, então como que eu vou pregar o evangelho, Felipe? Eu vou viver como cristão, eu vou ter um exemplo, um caráter, profissionalmente falando e biblicamente falando, correto. A ponto dos caras, das pessoas que estão à minha volta, quando tiver algum problema, Procurar. procura. E é interessante você estar falando isso, estou me lembrando do meu tempo de trabalho, né? Das lojas líder, né? E havia alguns cristãos. Só que o comportamento não era legal. Por quê? Chegavam atrasados e naquele tempo batia ainda cartão, né? Enfiava um cartão lá e tlac, né? Hoje nem sei, mas era tudo digital, né? Digital. E eles ainda ajudavam as pessoas que chegavam atrasadas batendo o cartão daquelas pessoas. Não bastava Então você fazer vê, o errado. o comportamento não é de cristão. Sim. Então, como você vai viver com uma pessoa assim que se diz uma coisa e o procedimento é totalmente diferente, né? Sim. Complicado. Aí entra um pouco também a questão de que até as pessoas que se dizem cristãs, mas não têm uma conduta cristã, se você confronta diretamente, é o que eu falei também, na nossa cultura, a pessoa vai levar como algo pessoal. Uhum. Então, até como você abordar essa pessoa é algo que você tem que ter mais delicadeza no sentido de se aproximar dessa pessoa, falar para ela, falar assim, olha, eu sei que você é cristão também, vamos estar orando, olha, eu estou tomando muito cuidado para dar exemplo, vamos também junto, olha, eu te ajudo na questão de dar o exemplo a ponto... Porque na cultura brasileira, infelizmente, se você confronta demais... É complicado. Espana, né? Fica... Espera um pouquinho, parece que o Leonardo tem uma pergunta. Bom dia, pastor. Bom dia, Felipe. A gente teve uma pergunta aqui do outro Felipe. Do outro né? Felipe? Do outro Felipe. E ele diz assim, alguns dizem que para evangelizar tem ação e se precisar, fale. Isso realmente faz sentido? Como que é? Tem ação? Alguns dizem assim, tem ação e se precisar, fale. Ah, sim. Tem uma frase que falam muito, né? É de que pegue a palavra, se necessário, use palavras, né? Pegue, se você precisar, use palavras, porque seus atos vão falar mais alto. O comportamento na nossa cultura é muito forte mesmo, é uma questão comportamental. Porém, Felipe, eu indicaria assim, a todo tempo que você puder, pregue a palavra. Porque quanto mais vezes você pregar a palavra, mais vezes você pregar o evangelho, mais vezes você for confrontado com pessoas que não concordam com o evangelho, melhor a gente vai ficando nessa retórica também, melhor a gente vai ficando nessa questão de aprender mais. Né? Igual eu brinquei, eu faço isso há 20 anos. E toda semana, às vezes, tem alguma pergunta que eu falo, olha, não sei o que te responder. Mas eu tenho um Deus que sabe te responder. Então vamos orar juntos, ou eu vou orar, já que você não tem fé, eu vou orar e depois eu trago a resposta. Então, eu acho assim que a gente perde muito tempo achando que somente o nosso comportamento e testemunho vão pregar o evangelho. Isso é algo assim muito... São extremos, né, Fê? São extremos. Eu acho que a gente, entendendo esse caminho do meio, né? E eu não estou falando da filosofia budista, que fala do caminho do meio, pelo amor de Deus, mas o ser prudente mesmo. Olha, eu posso pregar o evangelho, eu posso... Tem uma época da minha vida, pastor, que eu na faculdade, eu sempre tinha essa questão de evangelizar e tal, e muita gente... É muito assim, eu achava muita gente chorando.
eu ia andar, aparecia alguém chorando. E daí eu fiz uma técnica. Eu sempre andava com um pacotinho de lenço. E daí eu via a pessoa chorando, eu pedia licença, eu falei assim, olha, está aqui para te ajudar. Ah, obrigado. Olha, que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu dia. Tá? Meu nome é Felipe, eu sei que você está nesse momento, mas olha, vou estar orando por você, tá bom? Eram completamente diferentes as reações. Tinha gente que falava, não, tá tudo bem. Já respirava, guardava, ou nem aceitava. Né? Tinha gente que falava, desabava. Tinha gente que naquele momento não esboçava nada e dias depois me achava, falava assim, você que é do lencinho, você me... Olha, obrigado, olha, quem é você? O que você fez? Então, e era um momento que eu, assim, e é engraçado isso, né? É um dos momentos mais difíceis emocionalmente da minha vida. Uhum. Eu não estava bem emocionalmente. Mas como eu me deparava com pessoas que também não estavam bem emocionalmente, eu podia pregar o evangelho para eles. Como eu comentei, era um momento muito delicado, as pessoas estavam muito sensíveis. Situação diferente, né? Então, dependendo da reação das pessoas, algumas a gente podia pregar o evangelho, algumas não. Algumas a gente só dava o lenço, falava, Deus abençoe, estou orando por você. Então, falar é sempre que possível. Né? Mas é necessário, é muito necessário, sim. Eu acho que no segundo momento, aqui no segundo bloco, que a gente pode estar falando, é sobre o preparo. Né? E eu queria ler um texto, né, de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que ele diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque eu não me envergonho do evangelho. Né? Como que a gente pode estar preparados? É claro que nós sabemos, né? E as pessoas também sabem, mas de uma forma mais prática. Sim. Né? Sim. Porque eu acho que aqui cabe aquela nossa palavra no início. Nós estamos transferindo terceirizando essa grande comissão a missionários, a pastores, sim, a pessoas. Quer dizer, a gente... o que tem que fazer? Eu tenho que ajudar? Eu ajudo, né? Eu faço isso, faço aquilo, oro, mas eu não estou, de uma certa forma... Praticando mesmo. Praticando. Né? Esse versículo... preparo, né? Sim, esse versículo que o senhor falou, assim, é um versículo que eu faço um exercício. Toda vez que aparece um escândalo de algum pastor, de algum missionário, de alguma pessoa que se diz cristã e fez algo de errado, eu me lembro desse versículo com muito carinho. Não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do... Isso é assim, algo que é quase que um exercício mental mesmo, sabe? Mas como de forma prática a gente pregar o evangelho? Como de forma prática a gente saber versículos ou bases bíblicas que apresentem que realmente nós, como seres humanos, necessitamos da salvação em Cristo Jesus. Pastor, sabe o plano da salvação mais básico que a gente aprendia na EBD, ensina na EBF, aqueles passos de, olha, esse versículo e esses trechos, essa conversação levam a pessoa a ter uma reflexão, um pensamento de que nós não somos bons, nós precisamos de Cristo Jesus. Sabe que a gente, de fato, sabe que existe um Deus que fez tudo isso. Então, são vários passos que é possível, assim. Aí a conversa ficaria mais longa, né, porque a gente explicaria os versículos, dá para a gente até fazer alguma coisa para a igreja, né? Como a gente fez no curso de evangelismo, aquela série na EBD. Mas esses passos de apresentar a pessoa essa questão de, olha, nós somos seres humanos, mas nós necessitamos da misericórdia, da graça, da salvação, para estarmos ligados a Deus, e essa salvação não é feita por obras. Mas as pessoas dizem, Felipe, olha, eu não tenho esse dom. Não é? Bem-vindo ao clube. Eu ouço muito isso. Olha, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não tenho o dom de evangelizar. Sim. Mas aí fica meio complicado diante da comissão, da grande comissão de Jesus.
assim tem esse como, assim dom. como a gente às vezes não tem o dom de cantar, mas a gente canta na hora do culto. Não é? Desafinado, mas canta, né? Mas canta, né? Ah, eu não tenho dom para, sabe, para dobrar papel. Mas quando precisar alguma coisa para EBD, EBF, e a gente estiver ajudando, a gente vai cortar, vai fazer. A gente se dispõe a tantas coisas no nosso dia a dia, mesmo as coisas que a gente não tem aptidão. É claro que tem pessoas que são têm mais facilidade para falar com pessoas, é do perfil da pessoa. Mas mesmo essas pessoas de perfis diferentes, elas podem ser usadas por Deus. Isso é um ponto, acho que muito importante, pastor, que Seria uma desculpa? eu digo que você desculpa, mas às vezes tem gente que realmente acredita nisso. Tem gente que realmente acha que, tipo assim, não, Deus só vai usar aquela pessoa. Como assim Deus vai me usar com o meu jeito? E esse é um ponto importante. Deus quer realmente te usar, e quando eu falo usar, é usar no bom sentido esse termo, essa palavra, do jeito que você é. Como eu comentei, os momentos mais difíceis, meu emocional, o momento que eu mais evangelizava pessoas que também estavam passando por problemas emocionais. É muito interessante isso. Mas de fato, é comum da igreja a gente realmente pensar, não, vou terceirizar, é o pastor que vai fazer, é o missionário, é o momento evangelístico, é a pregação. A gente estava até te mostrando uma pesquisa, né, do Haggai, que fala assim, pregações, TV, filme, livro, se juntar todos não dá nem 10% de conversões. 50% das conversões, quanto que são? 49, alguma coisa, quase 50%. Familiares. 30% amigos, colegas. O compartilhar, né? Compartilhar. A gente às vezes acha que não, eu vou falar diferente. Sabe aquela coisa do tipo, a pessoa é normal, vamos orar. E daí parece que a pessoa Ela cresce, né? cresce, imposta a voz, fala diferente, fala um vocabulário que você fala, cara, você não fala assim quando você vai comprar pão. Né? Por que você está falando assim? Tem gente que acha que isso é necessário, mas por que eu estou falando isso? Porque a gente acha que isso também vai acontecer na evangelização, mas não. Da mesma forma que a gente fala, olha, vamos comprar Coca-Cola, vamos, comprar alguma coisa na esquina, da mesma forma natural, a gente fala de algo tão importante para as nossas vidas que, olha, Cristo Jesus... Você mesmo disse assim, né? A pessoa fala do filme, né? Fala da série que está maratonando. Fala desse time tão bom, bonito, né? Qual? O Verdinho? Verde, né? E fala bem desse time, né? E, de repente, não consegue falar de Jesus, então é complicado, né? Pastor, mas é comum da nossa mais cultura. Uma Léo, só finalizar que senão eu vou esquecer. A nossa cultura brasileira, isso não é desculpa, tá? Mas é algo a ser estudado e pensado, que a gente de fato acredita, não, religião e política e futebol a gente não deve discutir, porque cada um tem o seu. Se a gente não tomar cuidado, a gente segue essa norma. Do tipo, por que eu vou pegar? O cara já tem a fé dele, ou não tem a fé dele, por que eu vou falar? E a gente não para pensar que essa pessoa está indo para o inferno. Uhum. É muito sério isso. Tem um missionário muito famoso, eu me esqueci o nome dele agora, mas ele conhecia um cristão que não dava testemunho. Só que daí ele se converteu. Quando ele se converteu, ele pegou esse amigo cristão, e era amigo dele, pelo colarinho. Porque ele falou assim, olha, eu aceitei Jesus, eu mudei de vida. E o amigo dele falou assim, eu já vou na igreja. Pô, que? Ele pegou ele, porque ele era novo convertido, ainda não tinha tanta transformação. Ainda. Você está maluco? Você já viu eu fazendo tanta coisa de errado, você nunca me corrigiu. Você nunca me falou desse amor de Jesus. Tipo, a reação dele foi tão explosiva, porque ele tinha um cara cristão do lado dele que nunca tinha pregado o evangelho. Já pensou? Tem bastante, né, secreto? Tem. Cristão. Vamos lá, Léo. A gente tem mais 2 perguntas aqui. São perguntas bem interessantes. A primeira é da Larissa. E ela diz assim: vejo que hoje tem se tornado cada vez mais difícil pregar o evangelho, pelo fato das pessoas estarem resistentes pelos exemplos e estereótipos de cristãos que se aparecem na mídia. Qual seria a melhor arma ou instrumento para o cristão se preparar para pregar o evangelho nesse cenário? E ainda diria mais, qual seria os argumentos bíblicos para combater ou para evangelizar essas pessoas que têm essa visão do crente da mídia? Sim. Ela fez uma redação. Obrigado, viu, Larissa? Eu vou ter que ter mais meia hora aqui. Ela escreveu quase um livro.
mulher, né? É mais A mulher detalhado. fala, né? Detalhado. Só Bem inteligente. detalhe mesmo. Vamos por parte aí, porque Vamos lá. o Felipe já esqueceu. Não, esqueci. Não. Eu acho. Léo, você vai me corrigindo aí. Larissa, quando eu vou mentorizar um missionário que vai para o mundo árabe, é comum eu conversar com ele e falar assim, olha, quando você se apresenta para um muçulmano, para um não cristão, para um local, você se apresenta, você conversa com ele, faz assim. Se ele perguntar da sua fé, você é muçulmano? Você fala, não, eu sou cristão. Porém, ao você falar que você é cristão, você fala para ele, olha, eu sou cristão, mas eu faço jejuns, eu faço minhas orações a Deus, eu leio a minha Bíblia, o livro sagrado, eu sou fiel à minha esposa, eu tomo todos os cuidados, e fala do seu comportamento, fala isso. Daí muitos candidatos a missionários falam assim, por que eu tenho que fazer isso, Felipe? Assim, porque muitos desses países, a visão que eles têm de país cristão é, em resumo, Estados Unidos e Europa. Uhum. E o que chega para eles de cultura e de comportamento de Estados Unidos e Europa? Filmes, séries. E daí ele vê o que a gente vê nas séries, nos filmes, e fala, isso é o comportamento de um cristão. E aí chega alguém no país dele e fala assim, eu sou cristão. Fala, opa, qual que é a mentalidade, o que me vem à mente quando eu penso um cristão? O que o cara faz de errado nisso? Eu não quero isso para mim. Eu não quero esse tipo de pessoa no meu país. Em muitos países, a perseguição ao cristianismo, não só por causa de religiões que se confrontam, mas culturas que tiveram péssimos exemplos de pessoas que se diziam cristãs. Por que eu estou falando isso, Larissa? Porque aqui no Brasil, mesmo não sendo transcultural, a gente passa por isso. Muitas vezes do tipo, ao pregar o evangelho a alguém, fala assim, olha, eu sou cristão, mas eu não sou cristão de que o pastor rouba dinheiro, de que cristão que se diz cristão, mas não é fiel à esposa, ao esposo. Eu não sou o tipo de cristão, eu não sou esse, eu busco realmente viver a Bíblia. Eu faço um monte de coisas erradas, eu sou pecador e careço da graça e misericórdia de Deus. Porém, eu estou buscando essa vida de santidade, pastor. Então, assim, sim, fique tranquila, cada vez vai ficar pior. Né, pastor? Vamos ser sinceros, né? É só ler o Apocalipse, vai ficar piorando, depois a última parte diz o quê? Vai estar tudo bem. Com toda certeza, Larissa. Fica tranquilo. Mas essa é uma primeira parte da pergunta. Essa questão comportamental, a gente se apresentando como diferente. Mas aquele se diz como cristão. E eu não sou ele. Eu não sou igual a ele. E como eu vou apresentar isso? Através do meu comportamento. Então, o nosso comportamento ajuda muito, muito, é um testemunho. Atos 2, 42 a 47 mesmo, fala do modo como os cristãos da primeira geração viviam entre eles e como eles davam um bom testemunho para a cidade, para os não cristãos. Você vê que como o exemplo é complicado, estamos falando de dízimo, né? Hoje, a palavra dízimo, ela soa ruim em toda a sociedade, porque algum tempo atrás, uma determinada igreja saiu com um helicóptero cheio de dinheiro, chamando que era dízimo, né? No heliporto lá, levando Sim. uma carga enorme. E isso pesou. E tem alguns outros, né, que fazem grandes apelos, né, até emocionais, Sim. que vêm atrapalhar uma mensagem bíblica, né? Algo Sim. que deve ser praticado porque é bíblico. Então isso, você vê como um mau testemunho, chama para coisa ruim. Sim. Né? E uma coisa que funciona muito na abordagem, Larissa, depois a gente vai falar a questão de bases bíblicas, mas anterior a isso, eu indicaria você a ganhar tempo apresentando a pessoa ela apresentou, por exemplo, num debate, numa conversa, os pontos ruins, o que pessoas que se dizem cristãs fazem de ruim. E daí, qual é o nosso papel? Apresentar o correto. Olha, eu entendo que as pessoas se dizem cristãs, mas elas fazem isso, elas vão dar contas para Deus, mas o que eu estou te apresentando, o que eu te falo, é de pessoas que de fato são cristãs. E como elas se comportam, como elas vivem, elas praticam isso. E aí você pode, sim, apresentar diversas formas, parábolas, milagres que Cristo Jesus fez, e coisas que, de fato, a gente aprendeu com ele e a gente também tenta fazer. Né? A gente não consegue multiplicar para 5.000, mas a gente consegue montar uma cesta básica e dar para alguma família, para outra família. A gente tem feito isso.
E também multiplica, né, pastor? Multiplica. Como Deus multiplica. Então, assim, eu acho que, respondendo a Larissa, vai faltar a parte de embasamento bíblico e vários trechos, porque aí a gente vai bem distante. Eu gosto muito de pensar no Sermão do Monte. O Sermão do Monte me ajuda muito a pensar algumas respostas para algumas pessoas, para algumas abordagens, tá? Sermão do Monte, algumas cartas paulinas, principalmente porque cartas paulinas, em algumas ele resolve alguns problemas locais, né? Então, alguns problemas. Então, tem algumas indicações aí. Tem mais uma, Léo? Tem mais uma de novo do Felipe, do Fê, e ele diz assim: hoje em dia, na escola, faculdade, as pessoas parecem querer não só combater a fé, mas também conciliá-la com as suas próprias ideias. Por exemplo, como evangelizar de fato uma pessoa que se diz crente, mas que quer conciliar isso com a homossexualidade, por exemplo? Sim. Eu acho que há umas 2 semanas eu recebi uma mensagem de um amigo que está fazendo na USP, História, e ele falou assim: Felipe, eu não entendi, mas olha o que essa pessoa falou na classe. Olha, eu me digo, a pessoa falou assim, que é cristã, mas ela segue alguns ritos budistas, mas é cristã. Mas ela não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela não confia na igreja, mas ela se diz cristã. E daí ele virou e falou assim: o que eu faço? Eu falei assim: vamos orar, né, pela pessoa, né, em questão. Vou me conter aqui. Mas, como assim? Porque o mundo hoje, a visão comum das pessoas, é aquela questão de, tipo assim, tudo é relativo. Não, peraí. Tudo é relativo. Para essa frase ter significado e ter lógica, ela não pode ser relativa. Para esse dizer ser coerente, esse dizer tem que ser objetivo, tem que ser absoluto. Então, essa palavra é absoluto, o resto é relativo. Então, ela é incoerente. Não sei se eu fui claro nisso. Então, Fê, assim, o que a gente mais vê na sociedade é, sim, uma incoerência, uma inconstância. Assim como há indivíduos com lutas, com dificuldades, todos temos. Estava compartilhando com o pastor há pouco tempo, né, agora antes de começar, que eu estava orando por um irmão, que ele foi viciado em crack, ele está limpo há 10 anos, e ele compartilhou comigo. Eu falei assim: Felipe, ore por mim, porque eu ainda tenho sonhos, que eu estou indo usar, eu tenho essa luta. Faz 10 anos que eu não encosto, não tive nenhuma recaída, mas eu luto com isso. Então, assim, todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades. Todos nós passamos por esses patamares, né, pastor? Eu lembro que tinha um missionário que eu acompanhava, que ele tinha vício em pornografia. E aí ele tinha dificuldade, a gente foi acompanhando, foi conversando, Em determinado momento, ele falou assim: cara, eu estou conseguindo lidar, estou melhor. E aí? E aí que eu estou com outro problema. Eu falei: qual o problema? Eu estou com dificuldade de ter um tempo de oração. Ler a Bíblia eu consigo ler, eu ouço pregações, eu ouço músicas cristãs o tempo todo, mas eu não consigo ter tempo de oração. Eu estou com uma dificuldade imensa. Só que sabe o que acontece? Eu achei que o único problema que eu tinha era o problema com a pornografia. Acabando esse problema, eu não ia ter problema nenhum. Eu falei: pois é. A gente vai mudando, a gente vai mudando os critérios, vai amadurecendo, e a gente vai começando a ver que existem outros problemas. E ele falou assim: então não era só aquele não? Eu falei: não, por que você não me avisou antes? Eu falei: vai que você fica muito triste, né? O apóstolo Paulo disse que havia uma luta constante, né? Espinho na carne, né? E ele, o velho homem, de vez em quando saía, né? E esse velho homem, você pode colocar aí todas as coisas da carnalidade. Sim, né? sim. Então há uma luta espiritual, né? E carnal. E a palavra diz isso. Então realmente é uma luta mesmo. Sim. Não é fácil, não. E essa forma de abordar, de conversar, Fê, eu queria que você pensasse da seguinte forma: faça um exercício do tipo, e se essa pessoa estivesse me falando que ela tivesse outro pecado, outra dificuldade. Eu tenho dificuldade com mentira, eu tenho dificuldade com... Como que seria a abordagem? Porque senão a gente fica batendo que é só isso, ou que isso é o pecado capital, sabe?
E, como a gente fazia quando a gente cantava na criança, pecado, pecadinho, pecadão, isso não, né? E isso é um ponto importante, mas como nesse caso há uma conduta e há um estilo de vida, é mais delicado, é Quem mais sabe um caminhar. esconde algumas coisas por trás dessa pedra, né? Sim, sim, Pode ser, né? sim. A gente sempre acha que é o mais óbvio, né? É o que está mais evidente, né? Mas nem sempre é. Ô, Felipe, qual a diferença entre evangelizar em lugares assim como distante, Ásia, África, na escola e perto de casa? Ou dentro de casa? Olha, pastor, Qual que é a diferença? sendo bem sincero, a diferença é geográfica, culinária, climática, porque gente é gente em todo lugar. Eu diria que a A roupagem dos questionamentos necessidade é geral. é geral, pastor. E digo mais, os missionários de carreira, os missionários que estão lá, só estão lá porque praticaram muito tempo o que estão fazendo lá, aqui. Eu ouvi isso uma vez de um pastor. Então, só achei interessante essa colocação sua. Quer dizer, eu sou missionário para ir para a África. Se eu não fiz missões aqui, está complicado? Eu amo as crianças na África. O que você está fazendo com as crianças do seu bairro? O que você está fazendo com as crianças da sua igreja? As crianças da igreja só fazem barulho. E você acha que as crianças da África vão ser diferentes? Vão ser crianças. Os adultos vão ser adultos, os jovens vão ser jovens, os idosos vão ser idosos. Então, assim, e é uma coisa que, sim, que a gente aprende na missão, pastor, na missiologia, assim, nessa questão de cuidar, de mentorizar, de acompanhar eles. Os missionários que dão certo, no bom sentido, tá, gente? Que tem carreira no campo missionário, que Deus abençoa, que dão frutos, são pessoas mais maduras nesse processo de evangelização, porque já fizeram tantas vezes isso na sua cultura, sem choque climático, sem choque de língua. Porque se você acha difícil pregar o evangelho em português para um brasileiro, imagina para um chinês. Você tem 4 tons no chinês. Se você erra o tom, você fala mãe, você fala cavalo, você fala maldição. O mesmo ma, né? Você fala tom diferente, você erra isso. Então, os missionários, eles de missão transcultural, eles têm que exercitar muito nas suas igrejas locais. Isso até é um caminhar. A gente indica a pastores, olha, o rapaz chegou na minha igreja e falou assim, olha, pastor, ele é um jovem sério, um jovem que quer Deus, mas ele falou que quer atravessar o oceano pregando o evangelho. Eu falei assim, ok, ele tem atravessado a rua? Porque ninguém que não atravesse a rua vai atravessar o oceano e fazer o que não fez, fazer lá o que não fez aqui. Às não vezes faz, pastor. Dá só uma conotação assim de viagem, né? De aventura. Status, Sim. Aventura. Sim. Não de missão. Não. É o aventureiro, é o turista. E é complicado, né? Né? Muito difícil mesmo. Tem mais alguma aí? Não, né? Então vamos para o terceiro bloco aqui. A gente está caminhando aí para... Eu não sei como que está o nosso tempo aí, Tiago. Tem mais 10 minutos, né? Então, o missionário, ou aquela pessoa que prega o evangelho, ela usa uma expressão assim, eu vou falar no meu jeito. Eu converti o camarada. Né? A salvação depende de Deus ou de nós? Isso é claro que a gente sabe, né? Sim. Mas fui eu que converti. Olha, aquele lá eu converti aquele outro. Eu vou dar mais um exemplo de missão transcultural. Deixa eu só ler um texto aqui. Mateus 5,14 diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você é a luz do mundo. No mundo árabe, no período de Ramadã, ocorre que muitos muçulmanos, eles, ao buscarem mais a Deus nas suas mesquitas, nas suas casas, eles têm visões. Têm sonhos em que Cristo Jesus se revela a eles. Assim como fez com Paulo. Muitos veem anjos. E, de repente, o cara passa por essa teofania, né? Deus se revela a eles. E a gente pode pensar, se Deus se revelou, o que mais precisa acontecer? Em todas essas experiências e testemunhos, a gente sempre vê a mesma lógica, a
a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de fatos, de ocorrências. Ele tem a experiência, ele tem a visão, ele tem o sonho, e nessa visão, nesse sonho, o anjo ou o próprio Jesus, se revelando a ele, direciona esse muçulmano, direciona esse não cristão a um cristão. Que coisa, né? E esse cristão vai pregar o evangelho. Então, Você vê, você está falando... é algo extremo. A gente está vendo a figura do apóstolo Paulo, né? Não tem como, né? Vai lá, Exato. na estrada de Damasco, pum, caiu, Fica cego. fica cego. E vai direcionado aonde? Na casa de um cristão. Que não queria ir, né? Que não fica queria. meio, meu Deus, sério mesmo? Sou eu que Esse tenho que ir? camarada, não. Chama outro, né? Eu vou morar para outros, Deus tocar o coração de outros. Pastor, a gente tem às vezes essa mentalidade, né? Que se eu falar que é só Deus, eu não preciso fazer. Se eu falar que é o homem, eu vou terceirizar para o pastor, para o missionário. Doutrinariamente, a gente falando, tem a questão da predestinação. Eu sempre falo muito isso, pastor, porque eu prego, dou aula em muitas escolas de missões e prego em igrejas que não são presbiterianas. E às vezes o pessoal brinca, né? Mas vocês acreditam em predestinação, por que você vai pregar? Eu falo, rapaz, porque eu não sou Deus. Quem predestinou é Deus. Eu não sei quem Deus predestinou. Então a gente atira para tudo quanto é lado. E é muito isso, a gente entender que o nosso papel, o nosso mandamento é pregue a palavra. É id, né? Ide. Ah, mas Felipe, tem gente que não vai aceitar. Olha, que bom que a pessoa que me evangelizou não pensou assim, né? Como chegou até nós? Porque senão estava lascado, né, pastor? Mas Todos claro. nós. Né? Então, é muito, muito delicado isso, a gente jogar só. É claro que tem que ter intervenção divina, é lógico. E toda a manifestação realmente da gente se entender ligado a Deus, através do caminho que é Cristo Jesus, é claro que é Deus. Porém, nós, seres humanos, temos a bênção, eu diria como uma bênção mesmo. A gente tem sabe, o presente grandioso, o melhor presente, tira depois da salvação, de poder ser porta-voz de Deus. Direcionar uma pessoa a Cristo, né? Direcionar. Olha, pastor, eu até hoje, sempre que eu vou fazer um evangelismo, muitas vezes eu choro. De coração. A pessoa aceitando a Cristo Jesus, a pessoa tocada, a pessoa realmente entendendo que agora eu estou ligado a Deus, eu aceitei, eu entendi que a cruz era minha. Jesus não merecia a cruz, mas Ele tomou por mim. De fato, quando o ser humano entende isso e aceita isso e convida que Jesus, olha, eu preciso do Senhor. Muda a minha vida, muda a minha... Sabe, toda essa conversão de fato genuína é algo absurdo, é algo sobrenatural mesmo. Não tem Por que como. a igreja não está evangelizando? Você vê que a gente tem terceirizado, como nós falamos, Sim. né? Aos missionários, a um convite, né? Ah, vai na minha igreja. Né? Você terceiriza a mensagem, terceiriza... Não que isso é ruim, não. Né? Faz parte. Faz parte do projeto. Né? Sim. Mas por que a igreja hoje, quando eu falo igreja, as pessoas não estão evangelizando? Olha, pastor, as pessoas que eu conheço, assim, as pessoas que eu acompanho, eles falam muito da dificuldade de... Eles dão muita desculpa da instituição. A gente está vivendo um momento da história que a gente está vendo diversas instituições falidas. Há 30 anos atrás, se você ouvia falar, um país faliu. Era normal isso? Era. Há quantas vezes a Argentina aqui do lado já teve problemas, quase de falência nacional, quase de problemas. Então, essa questão das instituições e perdendo crédito é algo muito forte, muito forte. Agora, é o que o senhor falou, é mais cômodo. Porque quando eu terceirizo, quando eu falo, vai na minha igreja ouvir meu pastor pregar, eu não preciso levar a igreja para o meu trabalho, eu não preciso levar o meu comportamento de forma bíblica. É o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil não pregar um evangelho que, ao
aquela pessoa se converter, aquela pessoa olha para mim e fala assim, ó, você fez isso aqui não está na Bíblia não, queridão. Você não me ensinou a ler a Bíblia? Eu li a Bíblia. Isso não pode fazer. Então, eu diria que é algo mais profundo. O não evangelizar nas igrejas como um todo, Sim, pastor, sim. é mais profundo, é algo do tipo, realmente, é mais cômodo, porque daí eu não preciso dar testemunho. Alguém disse que o pastor não gera ovelhas, né? Ovelhas geram ovelhas, né? Então é realmente o pastor pastoreia, Sim. né? Não que não deva evangelizar, Sim. isso é apenas uma E evangeliza, forma né? Sim, sim. figurada, né? Mas quem deve realmente, cada pessoa que foi aceita pela graça, foi alcançada pela graça de Deus, ela tem essa grande missão, que é muito importante. Isso não é peso, não é Sim. dificuldade, mas é algo muito especial, né? De poder falar de Jesus, de levar uma pessoa a conhecer Jesus. Isso é a coisa mais grandiosa que tem, não tem outra coisa maior, né? Sim. Que isso. Tem alguma pergunta ainda? Quase a última, né? Porque nós estamos no Não final. chega a ser uma pergunta, mas é um comentário bem interessante que fizeram aqui na nossa transmissão, do Samuel Monteiro. Ah, legal. E ele fala assim, pregar é um mandamento, por isso pregamos. E aí ele cita um texto de Romanos 10, que fala assim, como crerão se não há quem pregue? Então foi um comentário muito bacana que ele colocou aqui para a gente Obrigado, poder conversar. Samuel. Legal, Um abraço. legal, Samuel. Sim. É uma preocupação pessoal, assim, minha, muito, muito profunda, sabe, pastor? De realmente que as nossas igrejas, que as nossas vidas sejam de fato uma vivência missionária. Eu vejo assim que a igreja ela tem que ser assim uma escola preparatória, para sair para missões, né? Para pregar a palavra, fazer o trabalho urbano ou fazer o trabalho em casa, na escola com as pessoas e, se Deus chamar, até para a África, né? Sim. Atravessar o oceano. Oh. E Deus chama. Chama, né? Deus direciona, Deus abre portas, Deus coloca caminhos. Só que a gente tem que entender exatamente isso que o pastor falou. É uma bênção. É algo muito bom. A gente poder falar para alguém que ele pode não ser mais inimigo de Deus. Ele pode, sabe, ele vai sair dessa cosmovisão de que eu preciso só ganhar dinheiro, eu preciso ter isso. E isso são valores que ficam. Sabe, a gente se esquece muitas vezes que é só sobreviver, não é viver. É um sobreviver, ficar dependendo de todo esse sistema de eu quero, eu preciso. Isso vai acabar? Não vai acabar. Vai ter um momento de, acabou, estou preenchido? Não vai estar preenchido. Só em Cristo Jesus, o único caminho. E, aliás, se você está vendo essa live, você não conhece a Cristo Jesus ainda, busque a Ele, ore a Ele. Entre em contato conosco, né? Nós estamos aqui para servir você, de verdade. O Tiago já falou assim, ó. Já cortou. Já era. Ainda não. Não, mas nós estamos já encerrando. É um assunto que dá para estender, né? É muito gostoso a gente poder falar da grande comissão, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Isso não é somente para pastores, missionários, mas para todas as pessoas, a começar do pastor, missionário e todos. Tem que pregar a palavra de Deus, tem que buscar pessoas que estão indo para o inferno. Isso é muito grave, foi exatamente como o Felipe falou, é muito grave, gente, né? Às vezes a gente não se dá conta, a gente está preocupado com muitas programações, fazer isso, fazer aquilo, mas está esquecendo de algo que é o principal que Jesus mandou. Ide por todo mundo. E ele diz assim, eis que estou com vocês todos os dias. Quer dizer, a gente não vai estar sozinho. Nunca. Né? Nosso testemunho, Jesus vai estar junto. Eu não tenho condições de falar. O Espírito Santo te ajuda. Oh, Não é verdade? sim.
coloca palavras certas no lugar certo, no momento certo e para a pessoa certa. Então a gente não consegue entender tudo isso, né? Por isso que a gente não consegue esquadrinhar a mente de Deus, né? Então a gente agradece ao Felipe. Obrigado, pastor. Que bom, muito legal, né? Sua experiência. Não sei se dá tempo dele contar uma experiência assim, rapidinha, assim, 1 minuto e meio, 5 segundos. Eita. Não, de uma experiência assim, pitoresca, né, do Sim. evangelismo. Se é que você se lembra de alguma coisa. Eu me lembro uma vez que eu estava auxiliando uma missão numa escola pública. A gente tinha feito um trabalho à noite, no culto à noite, e daí eu lembro que eu estava lá, eles tinham feito um evento legal, um trabalho, teatro, música, coisas bem chamativas para os jovens. E foi muito interessante que tinha um grupinho de rapazes lá no canto, pelo cheiro, dava para sentir que eles estavam fazendo uso de algum entorpecente lá. E Deus tocou muito meu coração, pastor. Assim, vai falar com eles. E minha reação natural foi, eu não. Os caras estão lá, não vou, Deus, vou apanhar, isso sim, né? Eu era novo, tinha acho que uns 17, 16 anos. E aí eu me lembro que eu relutei, mas quando eu vi, eu já estava a caminho, sabe? Quando Deus vai... E daí eu cheguei perto daqueles rapazes e eu falei, oi, tudo bem? Vocês viram aí o teatro? O que vocês acharam? Os caras falaram assim, cara, a gente está em outra, pode deixar quieto. E um deles puxou a camiseta mostrando que estava armado. E daí a gente está em outra, deixa. Eu falei, não, peraí. Eu preciso falar para vocês que Jesus ama vocês. Você pode esquecer tudo que vocês viram, que vocês ouviram, mas você precisa ouvir que Jesus... Então um deles falou assim, que? O que você está falando, cara? A gente é de gangue, a gente é de não sei o quê, e não sei o que. Começou a falar. E um deles até chegou e falou assim, cara, a gente podia te matar agora. E aí é exatamente o que o senhor falou, o Espírito Santo de Deus fala. Porque eu nunca teria falado o que eu falei naquele momento. Porque o que eu falei foi, cara, mesmo que você quisesse me matar, você não mataria se Deus não permitir. Porque Deus está acima disso. E daí a reação deles foi, e a minha também foi, eita, e agora? Sabe aquela que você falou, oh, Deus, É agora. bom, estou chegando, né? E a reação deles foi desarmar. Eles pararam assim e falaram assim, quê? E começaram a ouvir a pregação. E aqueles 4 rapazes ouviram a pregação a ponto de um deles, que devia ser o chefe, chamou outros 2 menores que estavam tipo de aviãozinho deles e falou para eles, ouve o que o irmão tem para falar para vocês de Jesus, viu? É importante. Isso. Tá bom. Pode falar, tio. Pode falar. Falei, beleza. Então, eles até chamaram outros do grupo dele, tá? E teve conversões lá de verdade, genuínas, e teve transformações, e foi algo assim bem inusitado. E muito como o senhor falou, Deus coloca as palavras no momento certo, mesmo as que a gente não quer falar. Mesmo os desafios, né? Então nós vamos estar encerrando, mais uma vez a gente agradece, Felipe. Que Deus continue abençoando você, a Ju, as crianças, né? Que o Senhor continue suprindo todas as suas necessidades, né? E eu vou pedir que você puder orar, né? Depois eu dou alguns avisos para a gente encerrar. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Deus, eu te peço que o Senhor continue nos direcionando ao Senhor e nos mobilizando a fazer parte dessa maravilhosa obra que é do Senhor. Amém. Pai, que o Senhor seja conhecido, que o Senhor seja glorificado, e que os locais e corações que o Senhor ainda não é conhecido, que o Senhor ainda não é glorificado, que o Senhor nos use e nos leve a pregar o Teu Evangelho. Pai, de fato, muda a nossa mente e o nosso coração para esse entendimento de que é tão bom e é maravilhoso podermos pregar a Tua Palavra. Deus nos leva de fato a viver isso diariamente e que seja algo contínuo em nossa vida. Abençoa a nossa igreja, abençoa as pessoas que estão acompanhando, assistindo. Deus, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos molde, segundo o Teu querer, Tua graça, Teu perdão, Teu amor. Seja conosco, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer você que participou conosco e convidá-lo para às 18 horas nós estaremos no culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Então a gente louva a Deus por tudo que o Senhor tem
realizado na nossa vida. Mais uma vez agradeço também o Felipe e espero você às 18 horas, se Deus assim permitir. Fique com Deus. Um bom almoço. Tchau.